Eu fico imaginando e pensando o que se tornou a Igreja Pentecostal Deus é Amor, da qual eu faço parte 27 anos. O que se tornou a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, o que se tornou a Igreja Congregação Cristã do Brasil, o que se tornou muitas outras igrejas, ministérios mais antigos, o que se tornaram esses grandes ministérios. Quando a gente olha para a Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, olha o que é que Paulo ele vai dizer. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que a nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tendes, do que já tenho anunciado, seja anátema, maldito. Só entende isso que eu estou dizendo quem veio lá de trás e não se corrompeu, é claro. Porque tem muitas pessoas que vieram lá de trás, de minha época ou de uma época mais atrás ainda, só que se corromperam, fizeram aliança com o mundo e se entregaram aos costumes do mundo. Eles não vão compreender isso, muito pelo contrário, eles vão criticar. Só entende isso aqueles remidos de Cristo que não deixaram a vaidade, o mundanismo, as práticas mundanas, os costumes do mundo tomar conta da sua vida. É o que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, mas tem alguns que vos inquietam e estão modificando o evangelho de Cristo, querendo colocar outro evangelho para vocês abraçar. Então Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja maldito, não o recebeis. Irmãos, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, vocês que congregam nela ainda, como eu, né? Irmãos veteranos dentro desse ministério, sabem como que houve uma modificação gigantesca dentro da igreja. Havia dentro da igreja doutrinas de homens, costumes de homens e não mandamentos da Bíblia, claro, né? Eu não sou hipócrita, nem fariseu. Eu sei que havia costumes e mandamentos de homem. Só que tem uma coisa que nós vamos brigar até o fim da nossa vida. É por aquilo que não é mandamento de homem e que modificaram dentro da igreja. Modificaram, transtornaram o evangelho, mudaram o evangelho de Cristo. Mudaram o evangelho de Cristo. Se pregar que uma mulher de Deus, não é lícito para uma mulher de Deus sair no meio da rua com uma calça comprida apertada, se pregar isso é usos e costumes, sinceramente dizendo, eu não sei mais o que é a verdade. Eu não sei mais o que é pregação da realidade, se ensinar que a mulher de Deus não deve usar esse tipo de roupa entre os ímpios, lá no mundão, esse tipo de roupa porque vai atrair a concupiscência, vai atrair o desejo sexual. Se pregar isso, eu estou pregando os usos e costumes, e isso não está na Bíblia, eu não sei mais o que é que está na Bíblia. Sinceramente, eu não sei mais. Eu não sei. O problema não está na calça, o problema está no escândalo que a calça vai trazer. O escândalo que ela vai trazer é que vai te comprometer
de uma mulher de Deus para um cristão mundano. Aonde quando a gente vai no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, lá está escrito que nós não devemos apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentar o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como instrumento de justiça e como vivo dentre os mortos. Ou seja, nós que servimos a Deus devemos se comportar, se trajar, se vestir de uma forma que ninguém te cobice, que ninguém venha cobiçar o seu corpo. Há uma diferença entre você ser cobiçada vestindo de uma forma com decência e com pudor, e você sendo cobiçada, atraindo desejo sexual, atraindo a cobiça para você. Há uma grande diferença. E nós sabemos que a Igreja Pentecostal Deus e Amor, ela houve uma mudança gigantesca dentro dela, como em outras igrejas, né? E está havendo dia após dia uma mudança gigantesca dentro desse ministério. Uma mudança essa que fez com que o Espírito do Senhor se apartasse dela. Para muita gente, irmãos, dos dias de hoje, né, essa movimentação que há hoje, para eles isso é o poder de Deus. Sabe por quê? Eles nunca conheceram o verdadeiro poder de Deus e a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Implantaram tantas coisas dentro da igreja sem necessidade. E qualquer ideia é atrair as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja. Nada que eu venha fazer vai converter verdadeiramente o coração de uma pessoa para o Senhor. Quem está incumbido a essa função não é homens e nem mulheres, é o Espírito Santo de nosso Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que eu não preciso ficar colocando jogo de luzes dentro da igreja, fumaça dentro da igreja, eu não preciso pintar a igreja de escuro, de preto, melhor dizendo. Eu não preciso modificar a igreja para atrair alguém. A única coisa que nós precisamos é se humilhar, é se voltar para Deus, através da oração, através do jejum, através de uma vida sincera. E o demais Deus vai fazer. Paulo, o apóstolo, escreveu isso. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas nada sou eu, nada é ele. Tudo é Deus que faz crescer. Se Deus não fizer crescer, se Deus não trabalhar, não transformar, os nossos esforços serão todos em vão. Todos em vão. E hoje a gente vê uma presença de Deus minguada dentro da igreja. Uma presença de Deus arrastada dentro da igreja, e quando vê, sabe por que tudo isso tem acontecido? Porque infelizmente, irmãos, se corromperam e deixaram o mundanismo entrar dentro da igreja. A igreja Assembleia de Deus não é mais a mesma igreja. A gente vê, irmãos, o mundanismo lá dentro. A igreja pentecostal Deus e Amor não é mais a mesma igreja. A gente está vendo um mundanismo e um monte de coisa que eles estão atraindo para dentro da igreja. A igreja Congregação Cristã a do Véu não é mais a mesma igreja. A gente vê a sensualidade, a gente vê coisas que estão entrando dentro da igreja que antes não entrava. A gente vê hoje fazendo novos casamentos, segundos, terceiro, até quarto casamento, como se fosse uma coisa natural. Os anciões, eles querem ser pessoas tão sinceras, defender tanta verdade, mas estão aí aceitando segundo, terceiro e até quarto casamento dentro da igreja. Né? Quando você olha para a Bíblia condena essa tal ação. A Bíblia não aceita esse monte de casamento que eles estão fazendo dentro da igreja e congregação e outras igrejas. Irmãos, sinceramente, tudo isso tem atraído uma coisa. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler.
Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15 e versículo 1. Versículo 2: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e beija-me. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Isso é muito claro. Se a gente buscar, Deus está com a gente. Se a gente deixar a Deus, Deus deixa a gente. E de que forma a gente pode deixar a Deus? A gente pode deixar a Deus desobedecendo a sua palavra, deixando de viver a doutrina em que ele nos ensinou que nós temos que viver. Lá na segunda epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. É a Bíblia que está dizendo. E o que é a doutrina de Cristo, pastor Júlio? É esta palavra pregada na sua realidade, não na sua mentira. Porque hoje o que a gente está vendo é pregando uma mentira. É deixando os cristãos viver no mundo, deixando os cristãos viver na vaidade, de qualquer jeito, na bagunça. A gente olha para muito cristão hoje, a gente não conhece se é cristão. Tem que ter uma Bíblia na mão, porque senão a gente não sabe, porque fala como o mundo, se veste como o mundo, se comporta como o mundo, namora com pessoas mundanas, vive uma vida totalmente igual ao mundo. Quando pregamos a verdade, tem pessoas que criticam e diz que estamos pregando usos e costumes. Não, nós estamos pregando uma verdade que um dia foi pregado dentro da Igreja Assembleia de Deus, dentro da Igreja Deus e Amor, porque hoje a gente não pode pregar mais, dentro da congregação, dentro da Batista, dentro da Igreja Presbiteriana. Essas verdades que um dia foi pregado, que fazia com que a operação de Deus fosse de uma forma gigantesca lá dentro, não se prega mais. Hoje se prega só recebe, Deus vai te dar, estou vendo a chave do carro chegando, eu estou vendo 10 chaves, Deus vai entregar a chave, Deus vai fazer, eu sei que Deus faz. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, mas a igreja precisa se voltar para Deus. Nós estamos a um passo do arrebatamento e nós, a igreja de Cristo, precisamos retornar para Deus enquanto a gente pode, antes que o arrebatamento da igreja venha acontecer e a gente venha ficar. Ai daquele que aqui ficar, porque se você ficar, o anticristo vai cortar a sua cabeça fora do seu corpo. Amém? Que Deus te abençoe. É uma pura realidade. Se inscreve no nosso canal e nos ajude a pregar e ensinar a verdade, a tirar muita gente do mundo e trazê-los para Cristo.